Saudações a todos, saudações. Vamos dar início a mais uma apresentação, mais uma aula da disciplina de Física com Mecânica. Eu sou o professor Wagner. Vamos seguir aqui o nosso desenvolvimento do conteúdo de Física Térmica no tópico de calorimetria. Até o presente momento nós já vimos todo esse corpo de conteúdos. Começamos já a tratar de calorimetria, onde eu falei de calor específico, calor latente. E hoje nós vamos tratar do calorímetro e das trocas de calor entre dois materiais, o que acontece com essa energia aí, quando sai de um corpo e vai para o outro. E depois seguir para a mudança de fases. Bom, o calorímetro ele é um recipiente isolado termicamente. E quando alguma coisa é isolada termicamente, a gente usa o termo adiabático. Então, toda vez que eu falar de agora em diante no termo adiabático, eu estou me referindo a algo que é isolado termicamente. Então, um calorímetro, ele nada mais é do que uma espécie de garrafa térmica. Ele é um aparelho utilizado em laboratório, tem essa configuração aí, tem uma foto para vocês, um calorímetro que tem lá no laboratório de física. Ele é geralmente utilizado para experiências que envolvem troca de energia térmica ou trocas de calor entre corpos de diferentes temperaturas. Aí tem um esquema representativo, como é que ele é, olha, tá vendo? É basicamente uma garrafa térmica, um ambiente interno é isolado do ambiente externo através de paredes isolantes. Os calorímetros de laboratório têm um termômetro ali para você acompanhar a evolução da temperatura de equilíbrio e tem também um misturador para você auxiliar aí a troca de energia entre os corpos, porque geralmente é colocado um corpo líquido, um sólido, então a agitação ali faz com que a energia acabe sendo trocada de forma mais homogênea. Toda vez que você for favorecer trocas de calor em ambiente adiabático, é importante destacar o seguinte, que toda a energia trocada, ela permanece dentro do recipiente adiabático. Como ele não está trocando energia com o ambiente externo, toda a energia perdida, cedida por um corpo, vai ser absorvida por outro. Está subentendido no meu exemplo aqui que eu estou trabalhando com dois corpos, um de alta temperatura e um de baixa temperatura, vai haver o calor, e tudo que um perder, entre aspas, o outro irá receber. Ah, professor, mas se eu tiver vários corpos dentro do recipiente, aquele corpo de maior temperatura vai ceder energia e os corpos de menor temperatura vão receber energia, até que seja estabelecido o equilíbrio térmico. Então, o que eu posso escrever matematicamente é isso aqui: o somatório de quem cede é igual ao somatório de quem recebe em módulo, tá? Ou, se eu fizer escrito dessa maneira, o somatório de quem cede mais o somatório de quem recebe é igual a zero. E esse zero significa que não há energia cedida para o ambiente ou perdida para o ambiente, se vocês preferirem a utilização desse termo. Vou fazer um exercício com vocês aqui para praticar. Num recipiente termicamente isolado, com capacidade térmica desprezível, mistura-se 200 gramas de água a 10 graus Celsius com um bloco de ferro de 500 gramas a 140 graus Celsius. Qual a temperatura final do equilíbrio térmico? O que está subentendido aí nessa questão? Que o ferro, como tem uma temperatura muito mais elevada, vai ceder energia, sob forma de calor, para a água que tem uma temperatura mais baixa. Como o ambiente é termicamente isolado, ele é adiabático, a experiência é feita dentro de um calorímetro, por exemplo, tudo que o ferro perder vai ser recebido pela água. Então, como é que eu vou esquematizar isso matematicamente para poder descobrir a temperatura do equilíbrio? Bom, antes os dados são disponibilizados para a gente aí do calor específico da água e o calor específico do ferro, e a gente vai jogar naquela definição que a gente aprendeu agora no slide passado. Tudo que alguém cede mais somado a tudo que alguém recebe tem que ser igual a zero, ou seja, toda a energia cedida pelo cara de maior temperatura é absorvida pelo cara de menor temperatura. Só tem dois participantes aqui, o problema é relativamente simples, e eu vou escrever isso como o Q do ferro, né, o calor do ferro, mais o Q da água, o calor que a água vai receber, vai ser igual a zero. O calor nesse caso é quimacete, porque não tem mudança de fase, só tem alteração de temperatura. Eu vou fazer o quimacete do ferro mais o quimacete da água e vai dar zero. Vocês vão notar o seguinte, quando eu comecei a substituir os valores, olha, 500 gramas a massa do ferro, 0,12 o calor específico, e a variação de temperatura é final menos inicial. A temperatura final do ferro eu não sei, mas a temperatura inicial é 140.
Quando eu partir para a água, eu vou botar a massa da água 200, calor específico da água 1 e a variação de temperatura, aonde a temperatura final da água vai ser a mesma do ferro, que eu substituí aqui por T. E a temperatura inicial da água é 10. Então, como o menos ali é da equação, olha, fica T menos 10. Resolvendo aí 500 vezes 0,12 dá 60, 200 vezes 1 dá 200, resolvendo, fazendo a distributiva, 60T, então, menos 8.400, mais 200T menos 2.000, passa tudo que não tem T para um lado, tudo que tem T você deixa do outro, então ficou 260T igual a 10.400, já pode cortar um zero e passar para o outro lado 26 dividindo, ou deixar, né, e dividir tudo no final. Nós chegamos à conclusão aqui que a temperatura do equilíbrio é 40 graus Celsius. O que significa isso? Que o ferro perdeu energia até chegar a 40 graus Celsius e a água ganhou energia até chegar a 40 graus Celsius. Veja que a água tem uma variação de temperatura de 30 graus Celsius, enquanto o ferro tem uma variação de temperatura de menos 100 graus Celsius. O menos 100 está dizendo aí que ele perdeu essa energia, enquanto que a água ganhou essa energia que foi perdida por ele. Ah, professor, por que um aumentou 30 graus e o outro diminuiu 100? Porque os calores específicos deles são diferentes. A água precisa de muito mais energia para aumentar a sua temperatura por grama. É isso que o calor específico significa. Enquanto o ferro precisa de muito menos energia para aumentar a sua temperatura. É isso que o seu calor específico significa. Fazer mais um exercício com vocês. Para determinar o calor específico de um metal, utiliza-se um calorímetro e uma amostra de 200 gramas desse metal. Inicialmente, determina-se a capacidade calorífica do calorímetro. Capacidade calorífica, gente, é um sinônimo também para capacidade térmica. Colocam-se no calorímetro 80 gramas de água a 20 graus Celsius, até que o equilíbrio térmico seja atingido. Em seguida, colocam-se mais 150 gramas de água a 50 graus Celsius. Depois de algum tempo, o sistema atinge o equilíbrio térmico a 35 graus Celsius. Então, coloca-se no calorímetro, sem retirar a água, a amostra do metal a 17 graus Celsius e verifica-se que a temperatura final do equilíbrio de todo o sistema torna-se 34 graus Celsius. Determine a capacidade térmica ou calorífica do calorímetro, o calor específico desse metal. Os dados são aí, o calor específico da água, 4.200 joules por quilograma graus Celsius. Primeira dúvida, professor, o calor específico da água está diferente? Não, ele não está diferente dos outros problemas. A única diferença é que aqui ele jogou a unidade em joule por quilograma graus Celsius. E antes a gente estava usando o calor específico como caloria por grama graus Celsius. Lembra que eu falei com vocês lá atrás que uma caloria é igual a 4,2 joules. E como eu tenho grama embaixo, agora eu passei para quilograma, vai subir 1.000 aí multiplicando. Ele estava dividindo embaixo, um 10 a menos 3, e ele sobe multiplicando 10 a 3. Aí por isso a conversão fica desse jeito aí. Mas não tem dificuldade nenhuma, você vai trabalhar com o valor que está aí, de forma análoga ao que a gente fazia antes, tá bom? Bom, a primeira etapa do problema é descobrir a capacidade térmica do calorímetro. Eu vou fazer o problema só com a água e com o calorímetro na primeira etapa. Veja que no início eu tinha 80 gramas, uma massa de água a 20 graus Celsius dentro do calorímetro e em seguida eu coloquei 150 gramas de água a 50 graus Celsius. Então o que eu tenho nesse problema? Eu tenho três caras envolvidos. Tá? Eu tenho o calorímetro, na primeira etapa, esquece o metal por enquanto. Na primeira etapa eu tenho o calorímetro, eu tenho água a 20 graus Celsius, e eu vou acrescentar água a 50 graus Celsius. Tá? Então eu tenho três pessoas envolvidas, três caras envolvidos. Quando eu somar os calores aí de todo mundo, tem que dar zero. Eu vou fazer por etapas e depois eu vou jogar na linha de cima. O que é o calor do calorímetro? O calorímetro ele é feito de vários materiais, então não faz muito sentido falar de calor específico dele. A gente costuma falar de capacidade térmica ou capacidade calorífica, que lá atrás a gente viu era massa vezes o calor específico, lembra? Em algumas situações. Como eu não tenho, né, o calor específico e justamente o problema me pede a capacidade térmica, eu vou usar para a equação do calor no calorímetro a equação C ΔT. Eu não vou usar MCzinho ΔT, eu vou usar C ΔT.
que é uma das formas de calcular calor que a gente aprendeu. Como eu não tenho C, eu estou chamando de Czão aí eu estou chamando até de Czão 1, né? Eu vou deixar ele indicado. Eu vou ter que o calor do calorímetro vai ser 15 vezes C1, porque a variação de temperatura do calorímetro vai ser final, 35, menos inicial, que é 20, porque no início o calorímetro estava a mesma temperatura da água que tinha dentro dele. Então, repetindo, o calor do calorímetro é C1 delta T1, C1 eu não tenho, a temperatura final é 35 da primeira etapa, a primeira etapa a gente resolve só até aqui o ponto, olha, tá vendo? Na primeira etapa eu tinha calorímetro e água a 20 graus Celsius, então a temperatura inicial era 20, e a temperatura final do equilíbrio vai ser 35. Então, o calorímetro evolui de 20 para 35. E eu deixo indicado aqui o C1. Eu vou jogar esse valor aqui dentro daqui a pouco. Primeiro eu vou fazer para a água a 20 graus Celsius, que é aquela primeira massa de água que estava dentro do calorímetro. Eu vou chamar a massa de M2, o C da água eu vou usar, e o ΔT2 é a variação de temperatura da água que estava dentro do calorímetro antes. Então, jogando os valores em quilogramas, olha, porque agora eu não posso trabalhar mais com grama, note que 80 gramas vira 0,080. O calor específico da água eu vou usar o número que ele me deu, e a variação de temperatura dessa quantidade de água é a mesma do calorímetro, porque ela estava a 20 graus Celsius e ela termina a 35. Ou seja, essa quantidade de água aqui, ela tem 5.040 joules de energia disponível. Tá? A quantidade de calor que tem lá nessa massa de água. Quando eu fizer a segunda massa de água, eu vou perceber o quê? Que massa 3, que é a massa da segunda quantidade de água, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura da segunda quantidade de água, vão ser substituídos nessa equação. Por que é 0,150? Porque eu tinha 150 gramas, eu tenho que passar para quilograma. E eu faço isso andando com a vírgula 3 casas para a esquerda, do mesmo jeito que eu fiz com 80. 4.200 é o calor específico da água, e a variação de temperatura é 35 menos 50. Por que 35 menos 50? Porque 35 é a temperatura final dessa primeira etapa e 50 era a temperatura inicial da água. Então, o que eu noto aqui? Que eu tenho 9.450 joules de energia disponível. Por que o número negativo? Porque, como a temperatura final é menor do que a inicial dessa massa de água, ela vai perder energia para os outros caras. Então, a água a 20 graus Celsius vai ganhar essa energia aqui, e o calorímetro vai ganhar essa energia aqui, que está em função de C1, que é um número que eu não conheço. Quando eu substituir esses três valores na equação de cima, olha o que eu vou ficar. 15C1 mais 5.040 menos 9.450 igual a zero. Eu descubro que o C1 é 294 joules por grau Celsius. Então eu matei a primeira etapa do problema. Vou agora para a letra B. A letra B, o que está acontecendo? Eu tenho dentro do calorímetro, tá? Um calorímetro que tem essa capacidade térmica, eu tenho dentro dele 150 mais 80 gramas de água, e essa massa toda de água aqui agora está a 35 graus Celsius. Então, essa quantidade vai ceder energia para o metal. Por que eu digo que vai ceder? Porque a temperatura era 35 e passou a ser 34. Então, essa massa de água vai perder energia para o metal. Então, alguém vai ceder e alguém vai receber. Só que dessa vez eu tenho três caras envolvidos. Por quê? Porque não é só a água que vai perder energia. O calorímetro também, porque o calorímetro não é ideal. Quando o calorímetro for ideal, a sua capacidade térmica é desprezível. Quando ele for um calorímetro real, ele tem uma capacidade térmica considerável, que nesse caso é 294 joules por grau Celsius. Ou seja, o calorímetro para alterar 1 grau Celsius de temperatura, o calorímetro, o recipiente, o copo, ele precisa de 294 joules. Então eu não posso desprezar isso aqui. Ele tem que entrar aqui na conta também da troca de calor. Então, quantas pessoas eu tenho envolvidas aqui? Pessoas entre aspas, tá, gente? O calorímetro, a água e o metal. Substituindo, olha, eu vou fazer separado também para você. Para o calorímetro eu continuo usando C1 ΔT1. Só que agora eu tenho C1.
que é 294, calculei aqui no item A. E o ΔT1 agora não vai ser mais a temperatura da primeira etapa, agora é a segunda etapa. A segunda etapa é 34 na temperatura final e 35 na temperatura inicial. Veja que o final de tudo é 34. E o início dessa segunda etapa era todo mundo a 35. Então eu cheguei à conclusão de que o calorímetro ele vai ceder menos 294 joules, né? Perdão, ele vai ceder 294 joules. O menos é justamente porque ele está cedendo. O que faz sentido, né, gente? Porque olha só, ele vai alterar só 1 grau de temperatura. Se a capacidade calorífica dele é 294 joules por grau Celsius, para alterar 1 grau, ele vai ceder 294 joules. Tá? Então vejam que a gente está fazendo o problema com coerência, com uma certa lógica. Seguindo, eu vou fazer o cálculo para a água. Tá? A água, como eu tenho o calor específico dela, eu vou usar aqui macete. Então, a massa de água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Mas agora a massa de água é a massa total, 0,080 mais 0,150, ou seja, 150 gramas mais 80 gramas. Porque agora toda a massa de água está à mesma temperatura, que é 35 graus Celsius. O calor específico eu joguei aqui, e a variação de temperatura também é 1 grau, porque ela estava a 35 e depois de colocar o metal ele foi a 34. Então, fazendo essa conta, gente, você pode acreditar em mim, que eu fiz para você antes, é menos 966 joules. Veja que quem está com menos é porque está diminuindo de temperatura. Quem vai aparecer com mais é porque aumentou de temperatura. Vamos fazer para o metal agora? Olha o metal que eu tenho. Eu vou chamar de M3, que é a massa de metal. Vê lá no problema. Ó. Qual foi a massa do metal colocada? Aqui lá no início ele falou, ó, 200 gramas. Que é a amostra. Aí eu passei para quilograma, andando com a vírgula 3 casas para a esquerda. Qual o calor específico do metal? Não sei. É justamente o que ele está pedindo. E qual foi a variação de temperatura do metal? Bom, o metal estava a 17 graus Celsius e terminou a 34. Então, quando eu fizer essa conta aqui, olha, vai dar 3,4 vezes o C do metal. Então, agora eu tenho esse valor e esse aqui. Eu vou substituir nessa equação grande, que iguala a zero. E por que iguala a zero? Porque todas as trocas são feitas aqui dentro do calorímetro, inclusive com o calorímetro. E eu vou substituir na equação. Veja que eu só fiquei com uma incógnita. Se você tiver dificuldade aqui com o C metal, que eu coloquei, você pode substituir por X, tá, gente? Aí você sabe fazer o problema, né? Já aconteceu muito comigo isso, tá? Professor, eu não sei fazer esse problema com esse C metal aí. Aí eu falo, bota X, criança. Aí o jovem bota X e consegue fazer, porque com X ele sabe. Legal, né? Fazendo a conta aqui, ó, subtraindo, né? Somando os dois valores de sinais iguais. Passa para o outro lado, fica mais. Divide por 3,4, deu 370 joules por quilograma grau Celsius. Vejam, gente, que esse problema é um pouco mais elaborado, mas ele se baseia nos conceitos de troca de calor. Tudo que alguém cede é igual a tudo que alguém recebe. Como o calorímetro não é ideal, ele também tem que ser levado em consideração. Tome muito cuidado com isso. Quando o calorímetro não for ideal, eu vou usar C∆T. Mas não é o Czinho não, é o Czão. Bom, gente, agora a gente entra num terreno, né, também interessante, igualmente interessante da física, que é o da mudança de fases. Eu vou trabalhar com vocês mudança de fases em 3 estados basicamente, sólido, líquido e gasoso. Eu não vou trabalhar com o plasma nem com condensado de Bose-Einstein, que são processos um pouco mais delicados, vocês vão aprender mais para frente aí quem avançar nos estudos. Para fazer essa experiência, eu vou pegar uma massa de gelo que eu acabei de tirar do congelador a menos 10 graus Celsius e vou evoluir essa massa de gelo aquecendo ela. Então vou pegar aqui uma fonte térmica e vou aquecer essa massa de gelo. Então não estou preocupado aqui com equações, com nada disso. Primeiro eu estou preocupado em saber o que vai acontecer com essa massa de gelo quando eu começo a aquecer. A minha fonte térmica é constante, ela vai ficar queimando aí sempre com a mesma potência. Então eu vou notar que daqui a pouco, olha, a massa de gelo ela vai evoluindo, mas continua sendo gelo. O gelo ainda não derrete. Isso é interessante. Enquanto eu aquecer a massa de gelo e ele não chegar no zero, não vai haver mudança de fase. Então eu só estou dando energia para aumentar a temperatura do gelo.
Isso é o que eu noto fazendo a experiência. Eu continuo tendo gelo, mas eu não cheguei ainda a 0 graus Celsius. Quando eu chego a 0 graus Celsius, aí o fenômeno vai mudar. Por que essa temperatura é particular aí? Porque ela é a temperatura de fusão do gelo. Toda substância vai ter lá a sua temperatura de fusão. Então, até chegar naquela temperatura, eu vou ter ainda estado sólido, não vou ter mudança de fase. Então, toda a energia que eu dou está sendo utilizada para mudar a temperatura daquele corpo, não para alterar a sua fase. O que eu noto se eu continuar aquecendo esse copo com gelo? Que ele começa a derreter, ele começa a entrar em fusão. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter ali dentro duas fases convivendo, mas o meu termômetro não vai variar de temperatura. Aí você vai falar assim, professor, por que não está variando se eu estou aquecendo, se eu estou dando energia, se eu estou fornecendo calor? Porque essa energia está sendo utilizada para mudar o estado de agregação da matéria, no caso aí o gelo. Então o gelo estava no estado de agregação mais junto, mais próximo, colado as moléculas uma na outra. E quando eu começo a aquecer, mantendo a temperatura de fusão, ela é mantida por quê? Porque essa energia está sendo utilizada para mudar a fase. Então, enquanto a mudança de fase está acontecendo, a temperatura não é alterada, porque toda essa energia está sendo utilizada para mudar a fase. Se eu continuar aquecendo, eu vou notar que daqui a pouco eu vou ter água, só água, dentro desse copo. Mas ela ainda está a 0 graus Celsius. A partir do momento que eu tiver só água, que eu não tiver mais nenhum pedacinho de gelo, e continuar aquecendo, aí a temperatura começa a aumentar. Então, repetindo, gente, para aumentar a temperatura de alguma coisa, eu vou usar o chamado calor sensível, que é a energia necessária para aumentar a temperatura. Quando a substância chegar no seu ponto de mudança de fase, que é um ponto característico de cada substância, o calor que eu estou fornecendo vai ser utilizado para mudar a fase, então ele não consegue mais aumentar a temperatura. Isso aconteceu na primeira etapa, quando o gelo foi de menos 10 para 0, e aconteceu depois na segunda etapa, quando foi de 0 a 20. E na etapa do meio, aí, a etapa central, o calor que eu forneci não conseguiu aumentar a temperatura. Por quê? Porque estava acontecendo a mudança de fase. Então, na primeira etapa eu tenho calor sensível, que é calculado pelo Q-macete. Na terceira etapa eu tenho também calor sensível, que também é calculado por Q-macete. Mas na etapa do meio eu tenho um mistério. Por quê? Eu não posso usar Q-macete. Se eu usar Q-macete, eu vou chegar à conclusão que o calor é 0. E não foi 0, porque a chama estava ligada ali. Por que eu chegaria à conclusão que é 0? Porque não houve variação de temperatura. O ΔTzão é 0. Então aqui na mudança de fase, esse calor tem que ser calculado de outro jeito. E ele vai ser chamado de calor latente de mudança de fase. E para calcular o calor latente, eu vou usar uma equação diferente, que é o Q-mole, Q igual a ml. Né? Então, para alterar a temperatura é Q-macete, e para alterar de fase, Q-mole. Esse L aí da equação, esse número novo que você está conhecendo agora, aparentemente misterioso, ele é justamente o calor latente de mudança de fase. No caso aqui, como eu estou fazendo a fusão do gelo, eu tenho que chamar de calor latente de fusão. A unidade dele no sistema internacional é joule por quilograma. E a unidade usual é caloria por grama. Dependendo do problema, você vai poder usar uma dessas duas unidades. Por exemplo, para mudar a fase do gelo de sólido para água líquida, eu preciso de 80 calorias por grama. Ou seja, para cada grama de água, eu preciso fornecer 80 calorias para que ele mude de estado de agregação e deixe de ser sólido e passe a ser líquido. Para mudar de líquido para vapor, eu vou precisar de uma outra quantidade de calor, uma outra quantidade de energia, que é 540 calorias por grama. Mas nos problemas lá na frente a gente vai aprender, a gente vai ver esse valor que vocês não precisam decorar, tá, gente? Nesse problema aí, se a pessoa perguntasse assim, qual o calor total, qual a energia total utilizada para pegar o gelo de menos 10 e levar ele até água a 20 graus Celsius? Aí eu teria que somar o Q1, o QL e o Q2. Então o calor total ele seria constituído em 3 etapas.
na etapa de alteração de temperatura, na etapa de mudança de fase e na etapa de alteração de temperatura de novo. A mudança do estado de agregação, né, ou mudança de fase, ela obedece a algumas leis, que você também não precisa decorar, você precisa entendê-las. A primeira lei é a seguinte: olha, durante a mudança de estado, a temperatura da substância permanece constante, desde o início do processo até o seu final, desde que a pressão seja mantida constante. O que significa essa última observação aí? Eu vou daqui a pouco explicar para vocês, talvez não hoje, mas na próxima aula, qual a influência da pressão na temperatura de mudança de fase. Então, por enquanto, a gente vai deixar essa informação aí em suspense. O que tem que ser aprendido nessa primeira lei aqui é que durante a mudança de estado, a temperatura da substância não muda, porque aquela energia que eu estou fornecendo, ela está sendo utilizada para mudar o estado de agregação. Então não tem como eu mudar a temperatura naquela situação de mudança de fase. Segunda lei, toda substância possui uma temperatura de fusão e uma de vaporização, ou seja, ela tem uma temperatura característica para mudar de fase de sólido para líquido e ela tem uma temperatura característica para mudar de líquido para vapor. No caso da água, ela é 0 graus Celsius para fazer a fusão do gelo e ela é 100 graus Celsius para fazer a vaporização da água. Isso mantendo a pressão constante, que eu vou explicar para vocês mais tarde qual é a influência disso aí. A temperatura de solidificação de uma substância coincide com a de fusão, ou seja, para liquefazer o gelo é a mesma temperatura que eu uso para solidificar a água. Ou seja, para transformar a água em gelo, eu vou fazer isso a 0 graus Celsius. E para transformar o gelo em água, eu vou fazer isso a 0 graus Celsius. Mais uma vez mantida a mesma pressão. Também coincidem as temperaturas de vaporização e de condensação. Vaporização é transformar líquido em vapor e condensação é o processo inverso, transformar vapor em líquido. Aí eu botei para vocês algumas substâncias, olha, eu já tinha citado a água, e coloquei algumas outras substâncias para vocês verem a diferença de temperaturas aí de fusão e vaporização. Olha, para o alumínio, a temperatura de fusão é 660 graus Celsius, tá vendo? Então o alumínio no nosso cotidiano aqui, ele existe em estado sólido. Para que ele exista em estado líquido, eu tenho que passar de 660 graus Celsius. E a temperatura de vaporização dele é 2.330 graus Celsius. Ou seja, se em algum lugar aí eu for aquecer o alumínio acima dessa temperatura, eu vou começar a ter vapor de alumínio. Mesma coisa acontece aí com as outras substâncias, olha, tá vendo? O éter, por exemplo, ele está no nosso cotidiano aqui, é uma temperatura que está acima dos menos 116 graus Celsius. Então o éter vai estar em estado líquido. Acima de 35 é que ele vai estar em estado de vapor. Ou seja, na temperatura ambiente aqui, 27, 28, 29, 30 graus, ele vai estar em estado líquido. Na temperatura do Rio de Janeiro, né, 45, 50, 55 graus Celsius, ele vai estar em estado de vapor. Bom, eu botei aqui para vocês, gente, um quadro, para vocês estudarem, né, para vocês verem quais são os nomes das mudanças de fase. Isso vocês estudaram também no ensino fundamental, eu também estudo um pouquinho em química. A passagem do sólido para o líquido se chama fusão e o inverso se chama solidificação. A passagem do líquido para o estado gasoso, né, o primeiro estágio do estado gasoso é vapor, ele se chama vaporização. E o contrário se chama liquefação ou condensação. Existe passagem direta de sólido para gasoso, né? O caso mais conhecido aí é o da naftalina, chamado de sublimação. E o estado gasoso para o estado sólido, chamado de ressublimação ou somente sublimação também. Geralmente acontece aí, olha, com o aumento da temperatura, para a direita a mudança de fase sólido, líquido e gasoso, e com a diminuição de temperatura indo para a esquerda, acontece o processo inverso, gasoso, líquido e sólido. Eu vou fazer um gráfico para vocês aqui agora, para vocês verem como é que evolui a temperatura em relação ao tempo de exposição a uma fonte térmica. Quando eu começo com uma massa de um sólido a aquecê-lo, eu tenho um aumento de temperatura. A gente viu isso com a água lá. Vamos pensar nesse gráfico aqui como sendo da água. Eu vou pegar o gelo, então eu vou começar a aquecer o gelo, a temperatura dele vai subindo com o passar do tempo, até que chega numa temperatura que ele estabelece um patamar. E ele fica naquele patamar ali, ó, conforme eu vou aquecendo. O tempo é o tempo de exposição a uma fonte térmica.
A partir de um determinado momento eu vejo que a temperatura começa a subir de novo. Aí o que eu reparei aqui? Nesse patamar houve mudança de fase. Então se o objeto estava sólido aqui, aqui ele está mudando de fase, tem os dois estados convivendo, e aqui eu já tenho o estado líquido. Porque quando ele está aumentando a temperatura é porque eu só tenho uma fase, eu só tenho um estado de agregação. Eu noto que a partir de um determinado tempo, T3, ele atinge um outro patamar. Que patamar é esse aqui? Olha? É onde está acontecendo a segunda mudança de fase para essa massa. É como se eu pegasse a água gelo, aquecesse, levasse sua temperatura até zero, aí durante o zero é quando está mudando de fase, aí virou líquido, aí eu continuo aquecendo, chegou em 100 graus Celsius, o que acontece? Para de aumentar a temperatura, fica no patamar aqui um tempão, que é enquanto está mudando de líquido para vapor. E a partir daqui começa a aumentar a temperatura de novo, porque o vapor pode ter temperaturas mais elevadas do que 100 graus Celsius. Então essas curvas, olha, elas representam as fases. Fase sólida, inclinada, patamar sólido mais líquido, fase líquida inclinada, patamar líquido mais vapor, fase vapor inclinada, ou gás. Daqui a pouco eu vou falar para vocês a diferença de vapor e gás, mas mais para frente eu vou explicar. A partir daqui, gente, eu vou colocar uma série de equações ali em cima que vocês já sabem, já conhecem, né? Por exemplo, a equação da potência, a gente já fez exercício com isso. A potência é a energia sobre o tempo, e no nosso caso aqui, a energia vai ser o calor. Quando eu falar de mudança de temperatura, a energia vai ser o quimacete. Aí eu posso trabalhar essas equações, brincar com elas, para achar, por exemplo, a potência em função do calor, ou achar, por exemplo, o tempo de aquecimento de alguma coisa em função da potência. Não precisa decorar essas equações, estou só brincando com elas um pouquinho para vocês verem. Eu estou botando isso aqui, essa primeira parte nós já fizemos em exercícios, mas a segunda parte aqui não, porque quando eu estiver mudando a fase, a minha potência tem que ser calculada com que mole, não com que macete, porque eu não tenho variação de temperatura. Então a minha equação da potência ia virar isso aqui, ml sobre ΔT. ΔTzinho é o tempo, ΔTzão é a temperatura. Então se eu quisesse calcular o tempo da mudança de fase, por exemplo, sabendo a potência, eu deveria fazer o jogo com essas equações. Mais uma vez, gente, não precisa decorar isso. Isso é só para você saber que você pode mexer com a equação da potência, substituindo a energia pela quantidade de calor. Mas quando houver mudança de temperatura, é que macete. Quando houver mudança de fase, é que mole. Vou fazer um exercíciozinho aqui, antes da gente encerrar. O gráfico a seguir mostra a curva de aquecimento de uma certa massa de gelo. Aí eu coloquei o gráfico lá para vocês, olha só. Olha como é que o gelo começa a uma temperatura abaixo de zero, vejam. E essa evolução da curva aqui me mostra que ele está aquecendo, até chegar ao zero. O que me mostra o patamar? Que durante todo esse tempo aqui, olha, durante esse fornecimento de calor, ele não mudou de fase, ele está mudando de fase, que é justamente quando ele está no zero. A partir desse momento aqui, que essa quantidade de calor foi fornecida, ele começa a aumentar de temperatura. Veja que o gráfico está acima do zero. Toda essa análise que eu estou fazendo aqui, ela é uma análise sem nem ler a questão, vocês estão vendo, né? Estou só observando. Note que esse gráfico aqui é diferente do gráfico que eu botei no slide passado, porque ele não é do tempo, ele é da quantidade de calor. Mas eu vou explicar para vocês aí direitinho como é que usa esse gráfico. Determine a temperatura inicial do gelo e a temperatura final da água, o T0 e o T1. Bom, ele deu o calor específico do gelo. Ah, professor, o calor específico do gelo é diferente da água? Sim, porque o gelo ele tem um outro estado de agregação, então ele absorve energia ou perde de forma diferente. Então o calor específico do gelo, você pode ver que ele é metade do calor específico da água, que ele é 0,50, ele não é 1. O calor específico da água é 1, tá vendo? O valor que a gente já está cansado de utilizar. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, um valor que eu já tinha falado com vocês lá durante a teoria, mas que no exercício aqui foi dado. Como eu disse a vocês, você não precisa decorar esse valor. Bom, para mudar a fase, eu tenho que usar que mole, não é isso? Por que eu vou usar que mole agora? Porque eu não sei a massa da amostra. Eu não posso usar que macete, mesmo sabendo a variação de temperatura aqui, olha, se eu não sei a massa de gelo, a massa da amostra. Então eu vou calcular a massa da amostra usando o patamar aqui, olha.
que é a fusão. Então, do patamar eu tiro o quê? Olha, qual a quantidade de energia que eu usei para fundir? De 2 a 6. Ou seja, eu usei 4 vezes 1000, porque o gráfico é vezes 1000, está em escala. Eu usei 4000, olha aqui o número aqui, ó, 6 menos 2 vezes 1000, de quantidade de calor, usei isso em calorias, para aquecer uma massa M de gelo, de forma que ela mudasse de fase. E ela vai mudar de quê? De gelo para líquido. Substituindo os valores, eu vou ficar com 4.000 sobre 80 e eu vou descobrir que eu tinha 50 gramas de gelo. Veja que eu não resolvi o problema ainda, porque ele me pediu a temperatura inicial do gelo e a temperatura final da água. Mas agora eu posso usar o que macete. Eu vou usar a primeira etapa, que é o aquecimento do gelo. Olha, então eu vou ter 50 gramas de gelo, calor específico do gelo, tá? Porque eu estou trabalhando com gelo. Variação de temperatura que vai ser final 0, veja bem, até o 0 eu tenho gelo, então a temperatura final do gelo é 0. A temperatura inicial dele é Tsão 0. Então botei aqui, ó, final menos inicial. E a quantidade de calor utilizada para aquecer é a quantidade da primeira etapa do gráfico aqui, olha, de 0 a 2. Lembrando que o gráfico está na escala de 10 a 3 calorias, então eu tenho que botar 2 vezes 10 a 3. Fazendo essa conta, olha, eu vou ter aqui do lado 5, tá? Multiplicar por meio, mesmo que eu dividir por 2. E vou passar esse número para o outro lado dividindo 2.000. Aí eu vou ficar com isso aqui, ó. Menos T é igual a 2.000 sobre 25, ou seja, T é igual a 2.000 sobre 25. T0, né? Porque lá no gráfico tem um T0. Então, eu cheguei à conclusão, gente, fazendo a conta, eu fiz para vocês, que o gelo estava a menos 80 graus Celsius, quando eu comecei a aquecer ele. Então, eu já matei a primeira temperatura do problema. Eu vou agora usar o quimacete de novo, numa segunda etapa. Tá? Na verdade, é uma terceira etapa, porque na primeira eu calculei a massa. Mas para resolver o problema efetivamente seria a segunda, né? Já que a primeira parte do problema foi resolvida aqui. Então, gente, para calcular o aquecimento da água, eu vou usar de 0 até o TF. E essa evolução se dá de 6 a 8 mil calorias. Eu tenho de 6 a 8, quanto? 8 menos 6 vezes 10 a 3. Igual a massa da amostra, que agora é água, mas a massa não se perdeu, né? Ela continua sendo a mesma massa que eu tinha de gelo, só que agora eu tenho de água. E o calor específico agora que eu vou usar é o da água, porque nessa etapa do problema eu tenho água. E a temperatura final? A temperatura final é o T1, que eu botei aqui Tsão, e a temperatura inicial da água é 0. Eu não vou usar a temperatura aqui embaixo, porque eu estou trabalhando com o problema só olhando para essa linha inclinada aqui, olha. E essa linha inclinada começa no 0 e evolui até TF, ou T1. Fazendo a conta, gente, eu vou ficar com 2.000 desse lado, ó. Eu usei 2.000 calorias para aquecer essa massa de água e levá-la de 0 graus Celsius até uma temperatura Tsão. 50 vezes 1 dá 50, vou dividir 2.000 por 50. Então eu chego à conclusão que a água vai ser elevada até 40 graus Celsius. Gente, antes de finalizar, vamos analisar o problema. Eu tinha gelo a menos 80, comecei a aquecê-lo, forneci 2.000 calorias a ele e ele aumentou até a temperatura 0. Quando ele chegou na temperatura 0, ele começou a mudar de fase. Para isso, eu dei 80 calorias por grama. Então, eu dei, aqui, olha, faz a conta, ó, de 2 a 6, tá vendo? 4.000 calorias para poder mudar a fase dele. Não teve uma mudança de temperatura aqui, aumento de temperatura. Então, com essa informação, eu calculei a massa. A partir daqui, olha, ele continuou sendo aquecido. Ele começou a aumentar a temperatura de novo. Só que aqui eu não tenho mais gelo, porque a energia de mudança de fase já foi utilizada. Então, agora eu tenho água a 0 graus Celsius. Aí a água começa a aumentar a temperatura até chegar à temperatura final T aqui de 40 graus Celsius. Notem a diferença do calor específico como é significativa. Eu usei 2.000 calorias e alterei 80 graus Celsius de temperatura. Aqui eu usei 2.000 calorias, a mesma quantidade, e só aumentei 40 graus Celsius de temperatura. Por que essa diferença? Porque o gelo
absorve mais rápido a energia do que a água. Então, para a mesma quantidade de água líquida, para a mesma quantidade de energia térmica, calor, eu tenho um aumento mais significativo de temperatura do gelo do que da fase líquida da água. Gente, eu vou finalizar essa etapa por aqui. Agradeço a todos aí pela presença, pela audiência, desejando saúde e paz a todos, um forte abraço. Tchau, tchau.